Olá, meus amigos, tudo bem? Então, nós chegamos no capítulo 31º deste livro, Entre a Terra e o Céu. E este livro está finalizando cada capítulo uma emoção nova, as relações se entrelaçam, então é fantástico para você que está conseguindo acompanhar a gente, está conseguindo ler os capítulos. Se não leu, faça um esforcinho para ler, porque é belíssimo esse livro. Então, neste capítulo que se chama Na Luta, nós vamos nos encontrar com a Odila, mais uma vez, né? Ela que estava no plano espiritual, se dirigiu a Clarencio pedindo auxílio ao seu menino Júlio, que já havia reencarnado. Já estava nos braços de Zulmira, a sua mãezinha aqui na terra, o seu pai Amaro. E ele era um menino que já estava quase com 1 ano de idade. Mas ele, como nós já sabemos, por conta do seu histórico reencarnatório, já trazia no seu corpo físico ainda resquícios do seu passado, como suicida. Então ele era uma criança muito frágil, com muita amidalite. E nós vamos nos encontrarmos então com Odila pedindo auxílio de Clarencio, informando que o menino Júlio estava muito adoentado, que eles precisariam auxiliá-lo, não mais pedindo ajuda para Zulmira, mas agora para o pequeno Júlio, que ele estava numa situação que poderia comprometer a sua reencarnação. Então é muito bacana. E uma coisa que me chamou a atenção desse capítulo, que eles estavam numa época de frio, né? E no inverno rigoroso, onde a população foi acometida pela tosse e a influenza, uma gripe que acometeu a nossa população. Veja, é interessante, a gente está passando hoje por essa pandemia, né, com essa gripe do Covid, mas isso é algo que já por vários momentos passamos por diversos tipos de gripe. E esse momento do Júlio estava então acometendo a população a influenza, além da croup, que era uma doença também que matava muitas crianças. E ele estava muito adoecido, muito frágil. Então o Clarencio chega e está juntamente Zulmira e Evelina cuidando do menino e o médico. E o médico então pede para que chame o pai da criança, Amaro, e que ele iria chamar um outro médico para que tratasse da criança, porque era uma questão muito séria e ele precisaria então ver o que é que estava realmente acometendo o menino. Se era alguma dessas doenças que estava acometendo a população, talvez tuberculose. Então era algo bem sério. E a Evelina então correu para chamar o seu pai e eles foram então atrás do pediatra e dividiram-se. Clarencio ficou magnetizando a Zulmira com a criança, juntamente de André. O Hilário acompanhou o médico, então é bem interessante. E uma coisa que chama atenção é o André falando, né? Ele narrando a Zulmira desesperada com seu filho adoentado, tão frágil. Quando a Evelina sai, ela pega o seu filho, então ela dá um abraço no seu filho, ela diz: ó Deus, com tanto amor recebi o filho que me enviaste, não me deixes agora sem ele, Senhor. Vejam a Zulmira abraçando agora o Júlio. O Júlio que no passado tanta dor, tanta tristeza tinha trazido para ao seu redor. Agora ela estava em prantos. E isso chegou a envolver o André Luiz, que narra a obra, falando de quanto ele ficou sensibilizado de ver a Zulmira e o carinho para com a criança. E ele fala que a difteria está perfeitamente caracterizada, então talvez poderia ser difteria. A deficiência congenial da glote favoreceu a implantação dos bacilos. Então, como ele já vem com aquela deficiência, e é imperioso o socorro urgente.
Então eles vão atrás do médico, atrás no hospital, e eles iriam então se encontrar com o pediatra, um outro pediatra. E é interessante que lá no hospital, quem eles encontram? Mário Silva. Mário Silva, para quem não se recorda, é o enfermeiro. O enfermeiro que estava com muita raiva no seu coração, muito ódio, porque ele tinha sido enamorado da Zulmira. Então, quando houveram os encontros em sonhos, o Mário Silva tinha ficado com muita raiva, muito ódio do Amaro, o esposo da Zulmira. Vocês se lembram nos capítulos anteriores? Pois é. E nesse momento, então, o Mário Silva está ali todo de branco atendendo a Antonina com a sua filhinha Lisbela. Lembram-se da Antonina, que não tinha mais tido nenhum capítulo falando da Antonina? Antonina, para quem não se lembra, na reencarnação anterior, ela tinha sido a Lola Ibarruri. Então, a Antonina está com a sua filha e ele envolvendo e atendendo a menina, no qual foi constatado que a Lisbela estava com pneumonia. E ele então medicou com penicilina e pessoalmente iria ajudar a Antonina a levar a sua filha na sua residência. Vejam que interessante, aí o pediatra então informa Mário Silva que precisaria que ele fizesse um outro atendimento, ele precisaria voltar rapidamente. Então, nesse capítulo, Mário Silva vai para a casa de Antonina para levar a Lisbela, para dar o atendimento, para auxiliá-la. E havia uma simpatia inesperada entre Mário Silva e Antonina. E quando Mário Silva então chega na residência de Antonina, ele é muito bem recebido. Os filhos de Antonina já simpatizam com Mário Silva e ele então começa a brincar com os meninos, falar de jogos de futebol. E ele então dá todo o atendimento, o tratamento para Lisbela, diz a Antonina como deveria proceder. E a Antonina então faz um café, lhe serve um bolo muito simples, mas ela lhe diz que se ele quisesse era o dia que eles faziam o evangelho. Se ele quisesse participar, estava chegando o horário do evangelho. Veja como é importante. E eu chamo a atenção nesse capítulo para algumas situações. Primeiro, não existe acaso. Então, o Mário Silva está junto de Antonina, simpatizando com ela. A espiritualidade amiga se aproveita desse momento para a prece, para o evangelho no lar. E o Clarencio informa ao Hilário, o André Luiz, que era muito importante esse momento para o Mário Silva. Ele precisava reeducar os seus sentimentos que ainda estavam com aquela mágoa, com aqueles ressentimentos do passado. Então ele precisava tirar, minimizar aqueles sentimentos, porque ele poderia, quando tratasse das crianças, ele poderia magnetizar, levar esses sentimentos lesivos, danosos, envolvendo a criança no seu tratamento. Então ele precisava cuidar desse sentimento. Então ele estava muito agradado ali com as crianças, com a Antonina, ele aceita fazer o evangelho. E é claro que ele fica encantado em ver os filhos da Antonina, um fazendo a prece, o outro abrindo o evangelho. Era muito encantador. E isso mostra também a importância do evangelho no lar, de ensinarmos os nossos filhos, as nossas crianças, a fazer a prece, a orar, a ter a disciplina, a abrir o evangelho. Isso é uma educação para a vida. Então ele ficou encantado de ver aquelas crianças. E aí, ao abrir o evangelho, a lição que caiu foi do apóstolo Mateus. Vejam só. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial para que sejas encerrado na prisão. Então veja essa lição maravilhosa da importância de nos reconciliarmos enquanto a gente está aqui encarnado, com os nossos desafetos, não levar a mágoa, o ressentimento.
Então, mais uma lição. E aí, no Evangelho, eles conversaram, discutiram, as crianças falaram na escola, como eles interpretavam essa lição. Algo muito agradável. E o Mário Silva foi tocado dessa lição. Ele meio que envergonhado, e a Antonina até fala, mas o senhor não tem mágoa nenhuma. Ele, não. Então, é interessante como quando a gente, o acaso, não existe acaso, a espiritualidade preparando, envolvendo. Então é evidente que na nossa vida, quando alguém nos diz algo, quando fazemos o evangelho, quando abrimos uma lição, uma mensagem, tudo isso é preparado para nós, para nos encaminhar, para que a gente possa refletir. É importante, não existe nenhuma situação, aconteceu, parece que coincidência. Não existe coincidência. E nesse capítulo fica claro como a espiritualidade amiga se aproveita de cada situação, de cada simpatia, de cada momento para promover o espírito, para ensinar, para usar da pedagogia com o espírito, para que ele possa refletir e se transformar. É fantástico pensar nisso. E esse capítulo nos mostra disso. E aí, nessa conversa, Antonina com Mário Silva, ele acaba confessando de algumas dificuldades, deixa algo no ar, e ela diz para ele: um homem, porém, na sua tarefa é um missionário do amor fraterno. Quem socorre os doentes penetra a natureza humana e entra na posse da grande compaixão. As mãos que curam não podem ferir. E em seguida, o primogênito da casa fez a prece de encerramento. Então vejam que lições maravilhosas, e isso fez com que o Mário Silva refletisse. E nós então encerramos nosso capítulo. Ele também se despediu da Antonina, da sua casa, falou que voltaria para acompanhar a melhora de Lisbela, acompanhar como é que ela estava se saindo com os medicamentos. E aí nós terminamos aqui nosso capítulo, mas o livro está com muitas decisões interessantes, muitos encontros. Fique aí com a gente. Curta o nosso canal, assine o nosso canal e fique comigo. Comente aí alguma coisa que você achou legal, o que você está achando do livro, tá bom? Estamos indo para o final.